Alô, você ligado no Rio Mafra Mix? Mais um 2 Dedos de Prosa, aquele tradicional café, aquele pão de queijo, aqui da rede de postos M7. E hoje, uma presença feminina, uma presença política feminina, a doutora Celina Dietrich, vice-prefeita de Mafra, advogada, professora universitária aposentada. Seja bem-vinda. Agradeço muito o convite, quero cumprimentar o pessoal todo do Rio Mafra Mix e os ouvintes aí da nossa entrevista. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você e trocando algumas ideias, até para a informação do povo, né, da comunidade mafrense. Tá certo, doutora. Para a gente começar recentemente, faz 2 semanas, a senhora esteve novamente à frente do Executivo, né? A senhora assumiu novamente a cadeira de prefeito e na história de Mafra, a senhora é a primeira mulher a ocupar essa cobiçada cadeira. Eu estive à frente da prefeitura 10 dias no mês de agosto desse ano e agora recentemente mais 5, né? Foram poucos dias, né? Mas é um abrir de portas. As pessoas começam a perceber que é possível, né? Que as mulheres há muito tempo já deveriam estar assumindo cargos de gestão, de posição, seja nas empresas, seja na política. Então eu vejo assim como uma simbologia muito grande o fato de eu ter assumido, sendo a primeira, primeiro a primeira vice-prefeita que Mafra já teve, não é? E segundo, a primeira prefeita de Mafra, mesmo que temporariamente, né, em substituição ao prefeito por esses dias. Historicamente falando, né, a gente não tem vice-prefeitas também na história de Mafra. A senhora acha que o que motivou, qual foi a motivação que faltou para que ao longo desses 106 anos mulheres viessem buscar o interesse político de Mafra? Olha, a resposta é um tanto quanto complexa, né? Eu vejo que é toda uma estrutura, né, patriarcal que se criou no sentido em que a mulher não poderia estar à frente de negócios, muito menos à frente da política, né, que é um ambiente tradicionalmente masculino. Só que isso foi mudando com o decorrer do tempo, né? E aqui em Mafra, em específico, eu vejo assim que nós somos uma sociedade mais tradicional, mas às vezes eu vejo assim que até pode ser até um mito, né? Porque veja, nós aqui em Mafra tivemos na subseção 3 presidentes mulheres da OAB, né, subseção de Mafra, quanto que muitos municípios aí jamais tiveram, né? Então eu vejo assim que essa coisa às vezes é um pouco mito que a gente cria, né? Ah, não, a mulher não vai ter chance porque tem muito machismo e tal. Existe o machismo, existe, não vamos negar isso porque seria uma hipocrisia. Mas eu vejo que as mulheres devem ser inspiradas e incentivadas a fazer valer, né, a sua competência, a sua inteligência, a sua vontade de trabalhar, seja no setor privado, seja no setor público. E as razões pelas quais eu sou a primeira vice-prefeita é muito difícil, né? Às vezes a falta de oportunidade, às vezes a falta de convite, às vezes a falta até de vontade de, né? Estar à frente disso. Eu, na verdade, sempre gostei de política, mas nunca pensei em me candidatar a coisa nenhuma. O que me levou a isso foi uma insatisfação mesmo, uma angústia que eu tinha de ver uma cidade que eu estava aqui, que meus filhos estavam aqui, que eu trabalho aqui, e a cidade não crescia. E quando eu encontrei o pessoal do Podemos, eu vi que ali tinha um projeto de futuro para a Mafra. Diferentemente do que a gente via em outras situações, que a pessoa se candidata, porque eu sou rico, porque eu sou bonito, sei lá, né? Havia um projeto e isso me empolgou muito. Eu digo, me interessei e vi que era algo sério, não é? E quando veio o convite para a vice-prefeitura, eu aceitei imediatamente. Porque eu pensei, bom, certo, a vida me colocou nessa posição, né? Às vezes você pensa que você já está vivendo, mas você só está ensaiando para uma outra vida. É isso que é o bonito da vida, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu ia perguntar o que foi o estopim para que a senhora entrasse na política. Então essa vontade, esse anseio de entrar na política, ele não vem de muito tempo, ele foi recente? Não.
Eu sempre gostei de política, sempre me interessei por assuntos de política. E aqui em Mafra, uma angústia muito grande de não ver progresso. Que eu manifestava na OAB, manifestava na sala de aula, na UNC, brincava, e dava exemplos, e, enfim, provocava, né? E aí, quando eles me convidaram para acompanhar o projeto, eu me interessei e pensei em ajudá-los, fazer campanha mesmo, porque eu confiei no projeto do Podemos, no projeto do Emerson Mas, né? No fim, entenderam lá que eu estaria bem como vice-prefeito. E eu achei uma honraria muito grande, porque um vice-prefeito tem uma influência grande numa chapa política, né? Então eu não vi condições de recusar. E como que a família reagiu quando a senhora chegou A senhora chegou para trocar uma ideia ou já chegou com a decisão tomada? Não, eu tomei a decisão antes. Quer dizer, pelo menos eu comentei, foi o Emerson que foi me convidar, né? E eu aceitei imediatamente. E daí eu comuniquei, sabe? Mas a minha família sempre me apoiou. Eu sempre tive, assim, muito envolvida com questões públicas, de um modo geral, né? A OAB, mesmo na universidade, muitas eleições, né? Para consumo, para coordenação. Na OAB estadual, eu concorri, né? Por duas vezes. Então, a minha família sempre me apoiou nessas minhas coisas, né? Sabem que eu tenho uma vida independente, sempre tive desde de menina, fui criada para ser independente. A senhora passou muito tempo dentro de uma sala de aula, né? Quanto tempo foi na UNC? 30 anos na UNC. Me aposentei como professora. Como que a senhora vê, olhando para trás, esses 30 anos dentro de uma sala de aula, hoje tantos ex-alunos já trabalhando há muito tempo na área, e como que a senhora vê isso? Eu vejo com muita alegria, porque foram anos de muito aprendizado, para mim também. E você saber que você participou da formação de tantas pessoas e tantos jovens, né? Hoje estão aí advogando, estão aí em outras profissões, mas com o respaldo de um curso superior importante, como é o direito. Eu vejo muito carinho dos meus ex-alunos quando me encontram, me abraçam, me chamam de professora. Não me chamam de doutora, é de professora que eles me chamam, vem me beijar, e as famílias comentam. E isso que eu era das professoras severas, exigentes, né? Mas eles entenderam, né? Entendiam, porque me homenageavam, no mais das vezes, eu sei lá quantas turmas teve lá que eu formei ali em Direito, e eu acho que em duas só, que uma não teve formatura, a outra não tive nenhum tipo de homenagem. Geralmente eu era paraninfa, eu era patronessa, e eu era uma professora exigente. Mas em que sentido? No sentido de tirar o melhor deles, né? Fazer deles bons profissionais, que eles podiam ser, né? Mas só que você às vezes tem que dar uma apertadinha, né? E eles entendiam isso e me deixava muito feliz, porque era uma homenagem assim que a gente via que era sincera, de reconhecimento mesmo pelo trabalho da gente. A educação e o ensino superior continua sendo uma bandeira da senhora, né? A senhora continua agora trabalhando vindo do Instituto Federal para a região. As causas da educação sempre me atraíram, né? Porque eu vejo assim que um povo sem cultura, um povo sem educação, é um povo que vai ser manipulado, que é um povo que não vai ter um progresso econômico, social, enfim. A diferença, às vezes, de desenvolvimento se mede pelo nível cultural das pessoas. Então, as causas da educação sempre me interessaram muito. E agora tem um projeto do governo federal que até 2024 vão ser instalados mais 300 institutos federais no Brasil, somando 1.000, né, já 600. E aqui em Santa Catarina, os nossos deputados que nos representam, estão defendendo 8 institutos federais. E Mafra está na corrida. E eu estou fazendo parte da comissão, né, que está trabalhando pela implementação do Instituto Federal. A senhora falou em desenvolvimento. Voltando na pergunta lá, 3 perguntas atrás, que motivou a senhora a entrar na política,
senhora via que a cidade literalmente não ia para frente. A senhora atribui isso um pouco da questão educacional? Sem dúvida, né? Porque na medida em que o povo é politizado, ele cobra mais, né? Ele faz uma cobrança e uma cobrança de qualidade. Então eu vejo que também a educação tem esse papel, não é? Porque na medida em que a pessoa é educada, ela se torna politizada também, ela se sente parte do Estado, parte da polis, da cidade, porque ela é num regime democrático, nós somos o Estado. O nosso povo brasileiro ainda não compreendeu perfeitamente a democracia, porque tivemos muito tempo alijados, né, desse sistema de governo. Mas a politização, a integração política da população como um todo, no crescimento da sua cidade, da sua região, do seu estado, isso faz parte, sim, da politização, que é a educação. Falando um pouquinho de política, voltando um pouquinho no tempo, a gente teve aí uma década, um pouquinho mais de uma década, prefeitos cassados, vereador cassado, 3 prefeitos num dia, né? Foi um episódio clássico, né? 3 prefeitos num dia. A senhora, na época, como que a senhora via isso e como que a senhora, olhando hoje no retrovisor, Mafra conquistou uma paz política? Eu acredito que sim, com certeza, né? Eu vejo com tristeza. Eu acho que, como todo cidadão mafrense, né, quando vê esse histórico político aí que tivemos, com tantas cassações e tudo, a gente se entristece. Porque aqui, Mafra, a região, o nosso povo aqui é um povo honesto, um povo trabalhador, né? Um povo que acorda cedo, que quer ver as coisas acontecer. Então a gente vê com tristeza. Mas por isso que nós, o nosso governo, estamos com todo esse cuidado. Inclusive criamos uma Secretaria de Compliance Anticorrupção, né? O nosso prefeito, ele é especialista em compliance, anticorrupção. E todo o sistema que nós estamos implementando de controles e tudo mais é no sentido de evitar. Porque às vezes não é a corrupção do chefe do poder executivo. Às vezes a corrupção ela ocorre dentro desse mundo que é a prefeitura, e muitas vezes o prefeito, se ele não tiver um sistema de gestão anticorrupção, ele acaba passando desapercebido, né, certas infrações. Então, quanto mais você amarrar em sistemas de controles, mais você previne os atos de corrupção. E é isso que nós estamos fazendo em Mafra, não somente para a nossa gestão, mas nós queremos que isso se torne algo permanente em Mafra, justamente para minimizar o tanto quanto possível a corrupção. Doutora, a senhora é diferente de outros vices que passou o período que estaria substituindo o prefeito, não aparece na prefeitura. A senhora cumpre expediente na prefeitura? Cumpro, com certeza. Eu estou todos os dias na prefeitura, de manhã e de tarde. A senhora tem um gabinete? Tem um gabinete próprio. É a primeira vez na história de Mafra que um vice-prefeito tem gabinete. Né? Talvez porque não era o costume que o vice-prefeito cumprisse expediente. Então, estou ali, estou trabalhando junto com a Procuradoria, faço revisão de todas as leis do município, antes do prefeito assinar. Algumas leis eu elaboro a pedido do prefeito, algumas leis mais complexas, assim, dependendo da matéria também, porque nós temos um excelente procurador-geral também. Atendo o público em geral, muitas vezes coordeno as audiências públicas, seja na cultura, seja do plano diretor, a audiência da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, que tivemos recentemente, a audiência pública do plano diretor, que foi mais antiga. Estou sempre nas audiências públicas dando um subsídio, um reforço ali, atos oficiais, solenidades, festividades do município, tudo isso a gente está presente, né? Porque tem que estar. Eu vejo assim que o município, qualquer município, Mafra em especial, tem tanta coisa para se fazer, que eu vejo assim que é um absurdo
que o vice-prefeito fique em casa somente recebendo o salário. Isso é o meu pensar, é o meu modo de ver as coisas. Eu jamais poderia fazer isso. Inclusive, quando o Márcio me convidou, uma das coisas que eu disse para ele foi isso. Não, eu aceito, mas eu quero estar junto. E ele disse, não, eu lhe conheço bem, jamais lhe convidaria somente para compor uma chapa. Quero a senhora junto comigo. Como é o relacionamento hoje da senhora com o prefeito Márcio? Sabe que o meu relacionamento com o prefeito sempre foi muito bom. Embora ele tenha a idade da minha filha mais velha, a diferença de idade entre nós é significativa, digamos assim, nós temos muito o mesmo modo de pensar. Às vezes a gente se encrenca, às vezes dá aqueles debates, que é normal, né? Sempre que você está debatendo questões tão relevantes, né, como administrar uma cidade. Mas, de um modo geral, nós temos o mesmo pensamento, a mesma principiologia, não entramos em conflito nesse sentido. E também a gente tem que respeitar muito mais, né, como gestor. Ele é um excelente gestor, uma pessoa que tem muitas ideias, uma pessoa que sabe estabelecer estratégias de gestão, tudo pensado a longo prazo, sabe? Ele não está por acaso ali na prefeitura. O que ele planejou para a Mafra, que depois, durante 2 anos, nós aprimoramos e debatemos o projeto, foi algo muito pensado. Ele está ali por merecimento. Claro, foi o povo que elegeu, né? Mas elegeu a pessoa certa. A gente falando em gestão, né, sem citar nomes, claro, mas quando vocês assumiram, quando vocês entraram na prefeitura para realmente trabalhar, faltava gestão? Quando vocês sentaram naquela mesa, o que a gente vai fazer primeiro? Foi identificado uma falta de gestão? Sim, eu até não gostaria, assim, né? Mas, por exemplo, nós tínhamos problemas de inadimplemento da prefeitura, a prefeitura não pagava fornecedores, problema das dívidas com o IPMM, com o plasma. Então, o primeiro ano, nós tivemos que colocar tudo em ordem, inclusive as contas da prefeitura. As pessoas não queriam participar de licitações da prefeitura. Daí, quando descobrimos que era porque a prefeitura tinha fama de que não pagava. Entende? Então, isso denota falha de gestão, certo? Porque, na verdade, você tem que honrar teus compromissos antes de tudo, né? Eu vejo que na vida da gente é a primeira coisa, né? Então, na própria agricultura também, né? Nós estávamos com a agricultura parada, o nosso parque de máquinas ali, a maioria das máquinas estragadas. Isso é falta de gestão, certo? Porque você deve pensar, né? Que da manutenção e como que está sendo feita essa manutenção, enfim. Nós não tínhamos um plano de turismo, agora nós temos. Nós não temos um plano de cultura do município, agora nós estamos fazendo. Nunca teve na história de Mafra um plano de cultura. Nós descobrimos não faz muito tempo, porque nós estávamos pleiteando as verbas da Lei Paulo Gustavo. E aí nós tínhamos criado o Conselho Municipal de Políticas Públicas, que já existiu há algum tempo atrás, mas estava desarticulado, dissolvido. Então nós recriamos esse conselho e criamos também o Fundo de Cultura. Só que os 3 requisitos para obter essas verbas federais da Paulo Gustavo é Conselho, Fundo e Plano de Cultura. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei apavorada. Eu pedi lá na Procuradoria que fizesse uma pesquisa de anos atrás para me achar qualquer plano de cultura para a gente poder pleitear essas verbas e depois a gente adequava. Mas não foi encontrado, nunca existiu. Então estamos fazendo, agora firmamos um compromisso com o governo e até julho, se não me engano, do ano que vem, nós temos que estar com esse plano junto e já começamos em parceria com o Sebrae. Falando em cultura, a senhora é muito participativa em eventos. A agenda de eventos oficiais é muito grande e a senhora divide ali a agenda com o prefeito também. Com certeza. Inclusive no começo do ano passado, o prefeito Márcio tinha me pedido para ficar mais próxima da cultura. Mas naquele ano eu concorri a deputada, né? Então eu disse, não, mas esse ano não posso ter isso. Mas depois
Depois que aquela fase passou, eu me aproximei da cultura, porque a cultura hoje é um departamento da Secretaria de Educação e claro que a Secretaria de Educação é uma prefeitura à parte, então para a secretária Jamine ficava bastante complexo, né? E então eu estou trabalhando também na cultura extraoficialmente. Nós temos o diretor lá, que é o Hernani Quicho, e eu estou lá também como parte integrante do Conselho Municipal de Políticas Públicas, representando o gabinete do prefeito. E estamos aí, né? Pode ver que Mafra começou com alguns eventos que nunca tivemos, né? Por exemplo, a Camerata de Florianópolis, a Orquestra Filarmônica Ska, que teve agora segunda-feira, né, com a Brasilidades, a banda da 5ª Brigada de Cavalaria, que já por 2 vezes vem se apresentar aqui no Imacite. Aforante isso, Mafra Fest, com muitos eventos, shows de bandas locais e eventos, shows nacionais, né? E artesanato, né? Também em conjunto lá com a Secretaria do João Lázaro, né? De Desenvolvimento Econômico. O artesanato da região está muito valorizado, eles foram qualificados para fazer o artesanato, não de maneira melhor, porque sempre fizeram, mas saber precificar, saber identificar com o local. Estão participando de feira no Brasil aí e vendendo para o Brasil inteiro, depois que houve essa qualificação dos artesãos, né? Fora isso, eles se tornaram amigos. Antes nem se conheciam, agora eles logo vão abrir a própria associação, né? E a gente está presente sim em tudo que é cultural, porque eu gosto. A senhora falou do Mafra Fest, a senhora curtiu o Mafra Fest durante os 4 dias. Com certeza. Como que a senhora vê as pessoas, muita gente até critica, né? Muitas não, digamos assim, poucas pessoas pontualmente criticam uma festa. Mas pelo número de pessoas durante 4 dias e a gente viu famílias, crianças, sim, ao longo de toda a programação, as pessoas gostam de celebrar o aniversário da cidade? Eu vejo que sim. Eu vejo que Mafra estava desacostumada às celebrações. Mas não somente o Mafra Fest, mas também o Festival de Inverno, o que a gente vê é que a comunidade mafrense adere, ela está lá presente, está a família inteira. São ambientes familiares, né, que se criaram. E claro, sempre tem o que critica. Nós não temos, assim, por exemplo, o espaço ideal para uma festa. Ali no centro da cidade é complexo, porque você tem que interromper o trânsito, tem o barulho para a vizinhança, não é? Mas é o que temos agora, né? E também ela tem as suas, digamos, os seus benefícios, porque é um local de fácil acesso. Todo mundo pode ir, né? Mas eu vejo assim que o primeiro ano foi mais criticado. Esse ano eu vi assim que a maioria só elogiou. A senhora falou da candidatura a deputada. Como que a senhora viu a sua votação e a votação aqui da região, que sempre clama por uma representatividade estadual, uma representatividade federal e acaba nunca elegendo alguém da região? Isso realmente é lamentável, né? Porque a gente acaba perdendo muita coisa por não ter um representante na Assembleia Legislativa. E, novamente, né, como sempre acontece em Mafra, dividiram-se os votos. Na verdade, eu fui a mais votada, fui muito bem votada, foi uma experiência bem interessante. Faltou um pouco de planejamento para fora da cidade, né? Foi meio assim em cima da hora que nós fizemos. Mas eu vejo que logo nós vamos ter que ter um representante na Assembleia Legislativa do Estado, pelo menos, porque senão isso representa um atraso muito grande para a nossa região, aqui para a nossa cidade, em termos de destinação de verbas. Ainda falando em política, ainda falta um ano, ou só falta um ano para as próximas eleições. Já existe um preparativo, já existe uma conversa para as eleições municipais de 2024? Ah, com certeza, né? Com certeza. Existe uma conversa. A ideia é tentarmos a reeleição, né?
porque nós ainda temos muita coisa para fazer. Né? Já fizemos bastante coisa, mas é um projeto que a gente não quer interromper, que a gente quer dar continuidade. Então, o plano é novamente irmos com a mesma chapa para a reeleição, para dar continuidade ao nosso projeto de desenvolvimento para a Mafra. Na última eleição, a gente teve 7 candidatos à disputa de Mafra. Ano que vem, eu acredito que esse número seja um pouco menor. A gente nunca sabe, né? Porque se candidatar, todo mundo tem direito, né? Mas talvez, sei lá, haja algumas alianças, a gente não sabe, né? Isso é futuro. Para a gente encerrar, qual o recado que a senhora deixa para quem está nos acompanhando, participou acompanhou esse bate-papo? O gabinete está aberto, dá para ir lá visitar a senhora a hora que for, tem um cafezinho, como é que é? Olha, meu querido, desde o início da gestão, tanto eu como o Mas atendemos todas as pessoas que nos procuram. E isso é uma tônica da nossa gestão e algo que a gente se propôs mesmo, não é? Porque a gente vê que ninguém é perfeito, né? Então, nenhum plano, nenhum projeto é perfeito, ele sempre precisa de aperfeiçoamento. E ouvir as demandas da população é a melhor maneira de você acertar na hora da tomada de decisão. É lógico, a gente não vai pelo individual, né? A gente vai sempre pela decisão que favoreça o coletivo e, eventualmente, o individual se satisfaz também. Mas eu vejo que uma gestão democrática, participativa, ela não prescinde da oitiva da população. E é isso que nós estamos fazendo desde o início da gestão, no Place Branding, para encontrar a marca da cidade, sempre consulta a população. Muitas vezes nas alterações de trânsito, a gente chama a sociedade civil para debater. Na questão do plano diretor, não precisávamos mais fazer audiência pública, já tinham sido feitas 2, nós fizemos uma na nossa gestão. Agora nós estamos na cultura fazendo o inventário do nosso patrimônio histórico, estamos fazendo um pré-inventário, depois nós vamos abrir o inventário participativo para contar também com a colaboração da população. Então, e uma coisa que me deixa muito feliz, o que me deixa mais feliz, mais entusiasmado, é que além de que a gente está conseguindo fazer aquilo que se propôs, claro, né, com percalços, com dificuldades, com entraves, né, mas estamos conseguindo, de um modo geral, a gente vê que a população aderiu à nossa luta, ao nosso projeto. E nós estamos tendo muito apoio da população mafrense em todas essas questões. Tem a crítica, e é importante ter a crítica, porque já disse alguém, não me lembro o nome agora, que a unanimidade é burra, né? E é importante a gente ter quem critique, quem dê proposta, quem debata, né? O que não vale a pena é aquela oposição sistemática, né? Porque daí cai no descrédito e não acrescenta nada para a gente. Mas uma oposição inteligente, de proposta, de debate, é necessário a democracia e o crescimento dos projetos. Mas eu estou feliz que vejo que a população está comprando isso, está conosco, está participando sempre que é chamada a consulta da população, né? E estamos animados e entusiasmados e vamos para frente, que Mafra tem muita coisa ainda para ser feita. Tá certo. Encerrando esse bate-papo, muito obrigado, doutora. Prazer recebê-la, aquele pãozinho de queijo e aquele café que só a M7 tem. E na próxima semana a gente retorna com outro 2 Dedos de Prosa em outro posto da rede de M7, sempre trazendo aquela história, aquele bate-papo interessante. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada. E a qualquer momento a gente retorna com outras informações nas redes sociais e plataformas do Rio Mafra Mix.